Olá, estamos aqui a mais um Cyber Talks Special Edition, né? Estamos aqui com o pessoal integrante do Grupo Cosan dentro da RSA. Então, antes de eu introduzir todos, vamos passar para o Indrigo. Indrigo, fala um pouquinho aí como está sendo a RSA e seja bem-vindo ao Cyber Talks. Depois eu passo para o André, depois para o Lucas. Vamos lá, Indrigo. Bom, Rafael, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui de novo, né, para poder conversar, trocar essa ideia, fazer esse bate-bola. A RSA, assim, é um evento grandioso. Eu acho que está sendo muito bom as experiências que a gente está tendo aqui, muito mais para ver toda a questão de inovação, a questão de para onde o nosso mercado está indo, ver que de uma forma geral, de uma forma global, o mercado fala de algumas dores que a gente também no nosso dia a dia tem falado, então isso assim está sendo muito bom e muito rico, né? Eu acho que esse é o principal ponto que eu estou assim, trazendo da RSA para o nosso dia a dia, que eu vou acabar levando para o meu time, é todo esse sentido das inovações, dos desafios que a gente tem dentro da organização. André. Obrigado também, Rafa, por mais um talk. Prazer estar aqui, ainda mais essa edição especial, né? Essa é a Special Edition. Tá aqui com os bisos do Grupo Cosan, é um prazer enorme. A expectativa é muito grande da RSA para esse ano, né? Uma que é a segunda edição pós-pandemia. Então, ano passado a gente teve gente demais aqui, né? Hoje a gente está aqui no primeiro dia do evento, a gente já está vendo muita gente circulando. É bom ver tanto brasileiro aqui no evento, como no ano passado, né? Então isso mostra que a gente está investindo nessa indústria de cyber no Brasil. E aí o que chamou a atenção nessa abertura, a gente comentava ali atrás, inteligência artificial, né? Então, esse olhar de identidade, né? Trazendo essa questão aí já mais inovadora e inovativa, né? Sobre a ótica de identidade digital e gestão de acesso, né? Acho que isso promete, como costumo dizer, vamos surfar nessa onda e vamos reaquecer o tema, né? De identidade de acesso, agora com uma pimenta adicional aí, que é a questão da inteligência artificial. A gente precisa estar preparado. Muito bom. Lucas, ele é o primeiro, né? A primeira vez no Cyber Talks, vocês falaram para ele o que tem que falar, né? Já tá. A gente passou o roteiro, passou o roteiro. Né? Lucas, seja bem-vindo. Que isso, Rafa, obrigado aí pelo convite. É a minha primeira vez aí na RSA, em São Francisco também, primeira vez. E no Cyber Talks também. No Cyber Talks. Tudo primeiro, então estamos dentro. É isso aí. E, cara, já no início, eu vejo que são pessoas do mundo inteiro aqui na RSA, várias culturas, vários conhecimentos de pessoas diferentes, e essa é a ideia, a gente vê as inovações que tem hoje no mercado. Como o André falou, tem temas como, por exemplo, acessos que a gente vê hoje na atualidade, porém aqui a gente já está observando que pessoas já estão falando sobre identidade, então a gente vê que muita coisa já está mudando e a ideia é a gente trazer essas tecnologias para dentro da companhia e continuar evoluindo. Bom, já que nós falamos de inovação, de várias coisas que estão acontecendo na RSA e também de inteligência artificial, tudo que a gente tenta implementar dentro de uma empresa já é difícil. Não, é facinho. Imagina dentro de um grupo com diferentes decisores, verticais ou até mesmo complexidades. Qual é a dinâmica para qualquer implementação, seja que traga, né, sucesso para a empresa, né, já que dentro de um grupo a estandarização é vital. Então, Rodrigo, o que você nos ensina aí das dificuldades, ou não, ou todo mundo fala a mesma língua e está tudo tranquilo, todo mundo aceita e está tudo tranquilo, que eu acredito que não seja, mas enfim. Não, todo mundo fala a mesma língua, né? Isso é problema de outros países, do nosso não, das nossas corporações não. Não, brincadeiras à parte, né, Rafa? Eu acho que assim, esse é um ponto muito forte que a gente tem trazido dentro do grupo, né? E como grupo, a questão de padronização, de uma forma de mensurar níveis de maturidade, níveis de governança. Eu acho que essa é a principal palavra, né, André? O níveis de governança dentro de um grupo que está envolvido em tantos pontos críticos do nosso país, né? Então, são grupos com apetite a risco diferente, com revenue diferente, então, momentos diferentes. Então, assim, um está no momento de simplesmente
continuar o negócio, outro de expansão. Então não tenho como falar de um orçamento e de priorizações nesse mesmo sentido. E aí eu acho que esse é o maior desafio que o André pode puxar aqui nesse sentido, que é como é que eles como holding veem isso, mas puxando para o nosso lado aqui de Raizen, né, a gente tem esse cenário também de falar de padronização, para falar de medições de maturidade, vamos falar assim, dentro de cada uma das linhas de negócio nosso, que também já é um desafio. Porque quando eu olho para o grupo Raizen em si, né, para a Raizen em si, a gente tem várias linhas de negócio, a gente tem vários decisores, e é sempre um desafio falar. O ponto que a gente tem começado a discutir e encontrado um meio comum é falar sobre apetite a risco, né? O quanto é primordial eu falar da entrega do negócio, o que é muito importante, mas ao mesmo tempo colocar na balança o risco de exposição, o risco que a gente está trazendo para o negócio. Então é uma decisão que a gente tem que ser muito bem pautada nesses dois cenários. Tá? Não sei se você quer puxar, Andrezão, já que eu dei uma deixa para ti aí. Eu acho que para o André, assim, quem tem a prioridade? Eu acho que é os bisos. Cara, eu acho que eu queria já até pegar o gancho desse tema de expansão, justamente porque hoje a Moove é uma empresa focada em lubrificante. Nós estamos em processo de expansão. Hoje nós temos nossos escritórios na Europa, acabamos de adquirir também a PetroChoice, é uma empresa norte-americana distribuidora de lubrificante, e todo o framework que nós montamos hoje com a estrutura de cyber e segurança no Brasil, a ideia é nós levarmos isso para fora também, globalmente. Porém, são culturas diferentes, como eu comentei, são modos de trabalhos diferentes, então a gente precisa mudar o mindset das pessoas do outro lado, justamente para colocar, por exemplo, cibersegurança e segurança como prioridade zero. Então, todas as tecnologias e inovações que nós fizemos no Brasil, por exemplo, a ideia é levar para fora. Então, é claro que tem todos os seus, como posso falar, a gente tem que conversar com as pessoas, tem que fazer com que a maturidade delas subam referente a esse assunto. Então as dificuldades são grandes, mas o propósito é o mesmo, é levar a cibersegurança para fora também. Excelente ponto. Para complementar a fala do Indrigo e do Lucas, acho que pelo menos 3 pontos aqui que eu enxergo nessa questão, né, de atuação global, multidisciplinar, intercompany, enfim, que é o que a gente está discutindo aqui. A gente tem 2 empresas que estão dentro da holding, né, ou do conglomerado, que é a Cosan, que é a principal shareholder dessas empresas. A primeira coisa é a questão da governança que o Indrigo trouxe, né? Assim, o objetivo tem que ser comum, né? Esse é o primeiro ponto. Então, esse é o norte, é o driver que nos leva para uma direção em comum, independente da especificidade de uma Raizen, de uma Moove ou outra empresa integrante desse conglomerado. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, a nossa estrutura ela foi formatada para que isso aconteça. Então, quando eu tenho o CISO global dentro da holding e tem aí esse drive direcionador mesmo, com esse objetivo comum, e aí eu tenho o papel dos BISOs para que isso aconteça, e a gente costuma dizer, né, Indrigo e Lucas, o B desse BISO precisa funcionar porque é o principal interlocutor entre as áreas de segurança e cyber dentro desse grupo, para viabilizar essa discussão e trazer nessa linguagem que o negócio entenda, né? Porque no final do dia nós somos viabilizadores de negócio, né? A gente não pode mais ser visto como os caras de segurança ou de cyber. Essa é a grande diferença, né? De forma pejorativa, né? O famoso catraca. Não pode mais ser dessa forma. Então, quando eu vejo governança, estabelecendo um objetivo comum, eu tenho pessoas que estão olhando para o negócio com um olhar de segurança, o negócio já começa a ver mais valor, né? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é esse organismo, que não para de crescer e se desenvolver. Então, o Lucas mencionou aqui, adquire uma empresa nos Estados Unidos, cultura totalmente diferente. Tem escritório na Europa, também diferente. Estamos na América Latina aí, em plena expansão. Então, se a gente conseguir utilizar o que muitos entendem como issues ou barreiras, e a gente trazer isso como potencializador, é transformador, né? Então, acho que isso a gente tem feito, tem conseguido, e eu entendo que eu estou há 2 anos e meio agora, acabei de completar esse tempo de vida no grupo, e eu só vejo coisas boas acontecendo, né? Então, a gente definiu esse objetivo comum, todo mundo comprou a ideia, e a gente está fazendo isso junto. Essa é a diferença. Independente do crachá Raizen, do crachá Moove, do crachá Cosan, a gente é um time.
E isso vai levar para o sucesso cada vez mais. E eu acho que vale lembrar também um ponto, o mais legal disso tudo é que os outros departamentos dentro da companhia vê as nossas ações, vê as nossas soluções para a empresa e eles acabam colocando como exemplo para eles mesmos poderem fazer as inovações deles. Dentro da Moove está acontecendo isso. Excelente ponto. Não, já que vocês falaram sobre esse ponto, né, que de repente o exemplo, né, dado por um é seguido por outros, eu acho que as tendências que acontecem dentro dessa dança e também os exemplos faz com que todos possam seguir. Então, e também o tamanho do grupo que vocês têm hoje na mão não é algo fácil de gerenciar. Então tem algumas, talvez, não é dificuldades, mas diferentes barreiras entre uma empresa e outras que vocês têm que tentar gerenciar da melhor forma possível, que os compromises, né? O que é bom para um, o que é bom para o outro, talvez não é sempre 100% para todos, né? E aí, como que isso funciona? Como que essa decisão é tomada? Já que, vamos dizer, não é 100% que todo mundo vai concordar numa certa direção. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu acho que um ponto que a gente definiu aqui, aí Endrigo e Lucas complementem, por favor, mas assim, a gente, apesar de ser holding, né, a gente não é mandatório e impositivo, né? Eu acho que sim, o BISO tem essa autonomia para definir localmente também, dada a especificidade do negócio, ou a necessidade do negócio, de implementar soluções que vão atender aquela empresa, né? E aí a gente apoia diretamente ou não, apesar das situações diversas que a gente pode enfrentar, né? Então acho que esse é um ponto, né? De forma matricial a gente atua, né, com as especialidades e expertise de cada um, e localmente, como o BISO, né, por isso o B aqui de Business tem essa leitura mais localizada e consegue implementar soluções muito mais aderentes para aquele propósito. Acho que esse é um grande ganho que a gente implementou, né? Foi como a gente falou no início, cada empresa tem o seu momento e quando vem uma iniciativa cross que desce da holding para as empresas, nós vamos analisar ali internamente, localmente, se é o momento da gente trazer aquela tecnologia, aquele processo ou não. Aquela capability em si, né? Então eu acho que esse ponto, né, Rafa, ele casa muito com o que a gente estava falando antes, da questão da prioridade e tudo mais do negócio. Até porque, se a gente fosse falar de uma forma ampla, né, a holding tem uma visão do detalhamento de cada um dos negócios é uma tarefa assim impossível, uma tarefa hercúlea. Então é tanto que é por isso que tá o Luquinhas lá, tô eu e tá o Robson, a Suelen. Então todo esse time existe dentro das empresas para conhecer a necessidade de cada negócio e fazer esse elo, né, essa ligação entre a estratégia global e a estratégia local. Porque é justamente esse o desafio que a gente tem no dia a dia, de pega no local e percebe, olha, o ponto onde a holding está sugerindo para eu seguir não casa com a necessidade do meu negócio. Eu estou achando que é melhor eu direcionar para esse sentido, que eu caso com o negócio, e um certo ponto eu caso também com a necessidade do global. Então esse é um cenário que a gente tem, acho que é o ponto principal das discussões que a gente tem, é esse casamento da direção, né? Mas é sempre tentando seguir de uma forma estratégica global o mesmo norte. Às vezes a gente segue caminhos um pouco diferentes, distanciando um pouco da mainline, né? Mas é sempre seguindo no mesmo norte, que é garantir a segurança de um grupo tão importante como esse, mas é uma tarefa hercúlea. Todo mundo tem telhado de vidro e assim, acho que esse é o cenário mais caótico. Eu acho que só mais um exemplo do que o Endrigo falou, como por exemplo hoje a Moove, por mais que somos empresas diferentes do mesmo grupo, mas hoje a gente compartilha de um mesmo ambiente. Então várias iniciativas que eu faço dentro da Moove, automaticamente eu preciso envolver o Endrigo e vice-versa, porque a gente está compartilhando o ambiente. Então se eu ver que é o momento da Moove e ainda não é o momento da Raizen, por exemplo, a gente entra num bom senso ali e vê o que a gente pode fazer para não atrapalhar um outro, para tirar o bloco da frente. Olha, fantástico de ver. Primeiramente, parabéns, porque é muito bonito ver essa unidade funcionar num grupo, num teamwork. Eu sei que tem divergências, com certeza, mas eu vejo que está muito bem definido, né? E como a parte estratégica define em cada vertical dentro da empresa. Parabéns, é muito bom ver. Também, outra coisa, estamos na RSA,
brasileiros, né, muito bem sucedidos aqui com a gente, colaborando, e também na RSA em todo, então brasileiros estão tomando conta da RSA, que venham mais. Que venham mais. E Seja só o começo, né? É só o começo, e como você falou também, André, acho que ano passado foi um ano, esse ano totalmente diferente, está explodindo, e ano que vem, então, será melhor ainda, né? Obrigado por estar com a gente, mais uma vez, pela colaboração, achei fantástico. Aqui já dá quase um painel de um evento. Se deixasse mais 10 minutos, 20 minutos, formaria um painel aqui, por tanto conhecimento e também essa diferença, que é uma diferença muito boa, de como achar compromises dentro do negócio e também fazer as coisas acontecer da melhor forma possível. Obrigado, Endrigo. Obrigado, André. Obrigado, Lucas, por estar com a gente. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado aí pela oportunidade de primeira vez no Cyber Talk. Espero que venham mais vezes. Com certeza. Isso aí, Rafa. Obrigado. De novo. Por essa oportunidade. Isso aqui é fantástico, né? Legal. Espero que todo mundo esteja assistindo aí, né? Tem esse compromisso, né, de colaboração. Acho que isso faz toda a diferença, né? Novamente, Rafa e time, muito obrigado também pelo convite, por poder estar aqui conversando com as pessoas que estão no meu dia a dia, também com você, e poder trazer esse cenário. Eu acho que o que o André que trouxe para a gente é muito importante nesse sentido da colaboração, né? A gente sempre brinca, eu costumo utilizar bastante essa frase, não com o time, mas com todo mundo que me conhece, é que, pô, se o lado da criminalidade conversa, troca experiência, por que o nosso lado da proteção a gente não pode também trocar experiência, né? Acho que esse é uma lição que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, que é uma cultura que a gente está quebrando de não falar, não conversar a respeito. E eu espero que a gente continue nessa direção. Fantástico. Obrigado mais uma vez. Sempre portas abertas para vocês. Sempre. Conta com a gente. Obrigado. Rafa, Valeu. Obrigado.